Bom, vamos lá então, pessoal. Tá, a maioria já tá aí. Se chegar, opa, chegando mais alguém, eu vou permitindo aí. Bom, então vamos. A gente, desculpa aí o atraso primeiro, tá com, pra quem chegou depois aí, né? Tá com problema lá no Teams. Eu não sabia que tava com problema. E aí tentei entrar, tá até agora tentando entrar lá e nada. E aí eu acabei criando aqui no Meet, depois eu fui ver o grupo de professores, o pessoal, todo mundo tá reportando problema. O pessoal fui ver depois, né? Depois que tava dando problema aqui já. Então vamos lá. Nós vamos continuar o que a gente estava falando. A última aula a gente acabou. Deixa eu ver aqui nesse slide, né? Em que a gente. Deixa eu ver se vocês não estão vendo, não, né? Peraí, deixa eu compartilhar. Tá, eu tenho que compartilhar aqui. Acho que agora vocês vão ver. Então, agora foi, né? Então, acho que a gente acabou aqui, né? A gente falou na aula passada sobre essa parte do domínio do tempo e domínio da frequência. Eu coloquei coloquei hoje, na verdade. Era pra ter colocado semana passada, acabei deixando pra lá, esqueci, na verdade. E eu botei hoje uma atividadezinha lá pra vocês fazerem de Fourier. Tinha falado que eu ia botar, né? Mas acabei não botando. E aí, então, agora a gente falou sobre isso. A gente acabou nisso aqui, né? Falando sobre essas larguras de banda aqui, as várias larguras de banda, algumas das larguras de banda aí principais, né? Do ouvido humano, da voz humana, do sinal de voz. Falei sobre os filtros, né? Passa alta, passa baixa. Até citei como exemplo, se eu não me engano, que o sinal de voz aqui, a voz humana, apesar de 200 a 5.000 Hz, que é o que a gente consegue, o ser humano médio consegue emitir aí de 200 a 5.000 Hz. Isso aqui, quanto mais baixa a frequência, mais grave o som, quanto mais alta a frequência, mais agudo o som. Mas o sinal de voz de telefone, né, a gente usa aí de 300 a 3.400 Hz. Isso significa que apesar da gente emitir toda essa faixa de frequência aqui, se você jogar fora as frequências abaixo de 300 e acima de 3.400, dá para você entender o que a pessoa está falando. Não é tão necessário para caracterizar o sinal. Porque se você pegar as harmônicas que compõem o sinal, essas harmônicas acima de 3.400, elas têm amplitude muito baixa, né? Que é aquilo que eu mostrei para vocês aqui nesse gráficozinho aqui, que eu fui mostrando que no domínio da frequência, né, à medida que eu fosse aumentando as frequências aqui, ele ia diminuindo muito a amplitude da harmônica, né? Então você acaba que você pode jogar fora harmônicas de frequências mais altas ali. Aqui acontece isso com frequências mais altas que 3.400 Hz. Apesar da gente emitir até 5.000 normalmente, acima de 3.400 já são sons que não afetam tanto na compreensão da voz humana. Então a gente pode jogar isso fora quando vai para o telefone. Qual o objetivo de jogar isso fora? Diminuir um pouco a quantidade de frequências que você está transmitindo para a voz. Isso tem uma utilidade que é permitir que você use o mesmo meio que você usa para transmitir a voz para transmitir outras coisas, né? Então, apesar da voz humana ocupar, vamos botar aí, vamos arredondar, em vez de 200 a 5.000, de 0 a 5.000 Hz, você... Opa, tem dois aqui. Você pode limitar ela em 0 a 3.400. Na verdade, no sistema de telefonia limitam de 0 a 4.000 Hz, que dá para entender a voz da pessoa. Ela vai estar um pouquinho distorcida, mas funciona direitinho. E aí você tem mais, né, 1 kHz a mais aí disponível, né, para transmitir outros sinais ao mesmo tempo. Que é o que acontece, por exemplo, quando você transmite internet na mesma... o ADSL, né, que você transmite a internet no mesmo cabo que você transmite voz, ou então quando você transmite os sinais de voz de uma central para outra, que você transmite várias ligações ao mesmo tempo, e aí você consegue colocar mais ligações de voz no mesmo cabo. A gente vai falar disso mais pra frente. O negócio é que, por exemplo, quando você fala no telefone, a sua voz é um pouquinho diferente do que quando você fala ao vivo. Por quê? Porque você jogou algumas frequências fora na hora que você transmitiu. Mas você sabe quem é, você consegue identificar quem é a pessoa que te ligou, você consegue entender tudo que ela está falando, né? Esse que é o objetivo do telefone, não é pra fazer uma gravação musical com a pessoa cantando no telefone. Então não tem muito problema você jogar algumas frequências fora. Na hora que você vai gravar um cantor no estúdio, aí você não joga essas frequências fora, aí você não faz esse corte, né? Aí você usa todo do 2000 de 200 a 5.000 Hz, você capta tudo. Na verdade você capta muito mais que isso, porque tem instrumentos também
E os instrumentos, você consegue com instrumentos ter frequências mais altas do que isso aqui, mais baixas do que isso, né? Nosso ouvido, por exemplo, ele consegue captar de 40 Hz a 18.000 Hz. Então consegue captar muito mais do que a gente consegue emitir de som. Porque tem alguns instrumentos que têm sons muito agudos que a gente não consegue emitir, né? Mas você consegue ouvir. E transmissões de rádio que a gente usa para transmitir pelo ar, aí, as mais diversas transmissões que a gente faz pelo ar, desde de rádio AM, FM, até sei lá, TV por satélite, até TV terrestre mesmo, né? TV digital ou analógica terrestre, celular, tudo isso está acima de 30 kHz, que é bem acima, é uma margem de segurança muito grande aí acima do que a gente consegue ouvir, porque senão a gente ouviria todas as transmissões, né? Seria insuportável viver, né? Porque a quantidade de transmissões que passa aqui na cabeça da gente enquanto a gente está falando, só o Wi-Fi da sua casa, né? Então a gente não pode ouvir, isso tem que estar numa frequência muito mais alta do que a gente consegue ouvir, né? Para ser confortável pra gente. Beleza? Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre sinais, né? Que é o foco nosso por enquanto. E aí eu vou falar mais uma outra coisa que pode acontecer. A gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, mas por enquanto eu estou só jogando algumas ideias. Que é o seguinte, eu falei com vocês que quando a gente pega e vai fazer uma transmissão, né? Normalmente você escolhe um sinal senoidal para fazer a transmissão e você varia, antes de falar aqui em domínio do tempo e frequência, e você varia uma das três características do sinal para poder transmitir zeros e uns. Ou você varia a amplitude, você fala, se eu transmitir um sinal com amplitude mais alta, eu estou transmitindo o bit 1. Se eu transmitir com amplitude mais baixa, eu estou transmitindo o bit 0. Ou então muda a frequência, se eu te transmitir um sinal com a frequência mais alta, é o bit 1, com a frequência mais baixa é o bit 0. Ou então muda a fase, se eu transmitir um sinal com a fase 0, eu estou transmitindo o bit 1, por exemplo. Se eu transmitir com a fase 180, eu estou transmitindo o bit 0. Sei lá. Né? Então eu vario alguma característica do sinal para representar o bit 0 ou o bit 1. Normalmente, em qualquer transmissão, né, mesmo que você não use um sinal senoidal e você quer transmitir bits, o que você faz é mudar alguma característica do sinal que você está usando para transmitir. Né? Então, no caso do sinal senoidal, você pode mudar uma dessas três características. Aí o sinal, se for de um jeito, vai representar 0, se for de outro jeito, vai representar 1. Mas, às vezes, você pode pegar um sinal e mudar e ter assim, mais do que duas possibilidades naquela característica. Ou seja, peguei amplitude. Eu tenho mais do que duas amplitudes pequenas. Eu posso usar uma amplitude mais alta e uma mais baixa, ou eu posso usar, por exemplo, 4 níveis de amplitude. Se eu usar 4 níveis de amplitude, eu tenho 4 sinais diferentes que eu posso transmitir. Se eu tenho 4 sinais diferentes que eu posso transmitir até 2 bits de cada vez. Por que 2 bits de cada vez? Porque com 2 bits eu tenho 4 combinações possíveis. Então, quando eu uso duas combinações possíveis, ou sinal alto e sinal baixo, é porque eu vou associar uma delas ao bit 0 e uma delas ao bit 1. É uma questão de definição, né? Basta que quem esteja transmitindo e quem esteja recebendo o sinal saiba dessa convenção que está sendo usada. Por exemplo, sinal de amplitude alta representa o bit 1, sinal de amplitude mais baixa representa o bit 0. Se quem estiver transmitindo usar essa convenção e quem estiver recebendo também usar a mesma convenção, eles vão conseguir transmitir os bits. Mas eu posso querer acelerar o processo de transmissão e falar o seguinte, esse tem que ser um acordo entre quem está transmitindo e quem está recebendo, né? Entre o transmissor e o receptor. Em vez de usar nível alto para 1 e nível baixo para 0, eu vou usar 4 níveis de transmissão. Um nível alto, um nível alto aqui, nível médio alto, nível médio baixo e o nível baixo. E eu vou associar cada um desses níveis a 2 bits. Por que 2 bits? Porque um bit só eu só tenho duas possibilidades. Com 2 bits eu tenho 4 possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Então eu pego cada combinação de 2 bits e associo a um sinal desses aqui. Eu tenho 4 sinais possíveis. Então sempre que você vai transmitir uma sequência de bits, você vai pegando os bits 2 a 2 e dependendo de quais 2 bits você tem naquele momento a serem transmitidos, você transmite um desses 4 sinais aqui. E quem está recebendo também, quando recebe um desses 4 sinais, identifica qual é o sinal e sabe qual foram os 2 bits a serem transmitidos. Então, nesse caso, eu estou transmitindo 2 bits de cada vez. Se eu estou transmitindo 2 bits de cada vez, né, aqui, eu consigo ter o dobro da velocidade de transmissão que eu tinha quando eu estava transmitindo um bit só de cada vez. Qual a desvantagem em transmitir 2 bits de cada vez? É que se eu transmito 2 bits de cada vez, esse sinal, por exemplo,
está muito mais próximo desse aqui do que se eu estivesse usando só 2 sinais. Por exemplo, eu podia estar usando só 2 sinais para transmitir um bit de cada vez. Só esse sinal mais alto e esse sinal mais baixinho de todos, né, que são os mais distantes. Então eles são muito distantes, esse aqui desse aqui. Para esse aqui ser transmitido e ter um erro de transmissão, esse aqui tem que ser transmitido e, por algum motivo, alguma atenuação, distorção, o que quer que seja, o receptor tem que achar que eu transmiti isso aqui. Pô, se eu transmitir esse grandão aqui, ele achou que eu transmiti esse pequenininho, é porque teve muito problema na transmissão. Agora, se eu estiver usando esses 4 aqui, dá para perceber que com muito menos interferência, né, com interferência muito menor, esse sinal pode ser interpretado como esse aqui, que é levemente menor do que o primeiro, né? Então, eu transmito mais bits de cada vez, mas eu sou menos suscetível, mais suscetível, sou menos imune a ruídos, sou mais suscetível a ruídos. Qualquer pequeno ruído pode fazer esse sinal aqui ser confundido com esse aqui. Quando eu estava usando só 2 sinais, como a distância entre eles era maior, eu preciso de ruídos maiores, de maior intensidade, para que uma transmissão acabe sendo interpretada como se fosse outra, né? E não para por aí não, eu estou transmitindo 2 bits de cada vez. Se ao invés de 4 sinais eu tivesse 8 sinais, eu poderia transmitir 3 bits de cada vez. Se eu tivesse 16 sinais, 4 bits de cada vez. Eu tenho mais bits a cada transmissão, mas eu tenho mais chance de ter erro de transmissão. E ter erro de transmissão, isso pode representar a necessidade de uma retransmissão. Então, nem sempre transmitir mais bits de cada vez é melhor. Porque às vezes você transmite mais bits de cada vez, mas toda hora você tem que retransmitir, você acaba não usufruindo, né, da otimização, da vantagem que é transmitir mais bits de cada vez. Então, há a possibilidade de transmitir mais do que um bit de cada vez durante a transmissão? Claro que há. Mas você não pode sair aumentando loucamente a quantidade de bits que você transmite de cada vez, porque senão os sinais começam a ficar muito próximos um do outro, e aí qualquer mínimo ruído vai atrapalhar a sua transmissão. E a sua transmissão fica muito suscetível a ruídos. Na verdade, os sistemas de transmissão usam isso, e tem muitos sistemas de transmissão, muitos mecanismos de transmissão, que eles têm uma característica que a gente conhece como transmissão adaptativa. A transmissão adaptativa é o seguinte, ele tenta transmitir o máximo de bits de cada vez. Quanto mais bits de cada vez, mais sinais eu tenho, mais próximo um sinal do outro, mais suscetível a ruído eu sou. Beleza, se começar a dar muito erro de transmissão, e aí a gente vai ver mais pra frente, né, bem mais pra frente, mecanismos de detectar erros de transmissão, mas se eu começar a ter muito erro de transmissão, eu vou lá e diminuo a quantidade de bits que eu transmito de cada vez. Uso uma outra forma de transmitir e vejo se melhorou. Enquanto estiver ruim, eu vou diminuindo a quantidade de bits de cada vez. E à medida também que for melhorando, eu vou aumentando. Então eu vou me adaptando a como está o meio. O Wi-Fi funciona assim. Não sei se vocês... Não sei não. Certamente vocês já perceberam que quando você está, por exemplo, na sua casa, é um teste que você pode fazer na sua casa. Se você pegar na sua casa e chegar perto do seu roteador, a sua velocidade de transmissão do seu Wi-Fi é uma. Se você olhar aqui assim, ó, aqui, ó, o nível, aqui tá vendo o nível aqui, ó, esse nívelzinho, né, que é esse negocinho aqui, eu tô próximo do meu roteador, então o nível aqui tá máximo. Se eu for chegando mais distante, ó, aqui é outro apartamento, o vizinho aqui, ele vai ficando mais baixo, um tracinho mais baixo. Por quê? Porque eu tô mais distante. Se eu tentar me conectar aqui, eu não tenho, tem senha, eu não tenho a senha, eu vou transmitir uma velocidade mais baixa do que eu consigo aqui na minha casa, porque eu estou mais próximo do roteador, estou bem próximo do roteador. Se eu for me afastando, esse cara aqui vai diminuindo, e aí ele vai usando cada vez menos, ele vai transmitindo cada vez menos bits de cada vez, e aí se eu transmito menos bits de cada vez, a minha transmissão fica menos suscetível a ruídos, porque se eu estou mais distante do meu roteador, né, se a transmissão acontece a uma distância maior, eu tenho mais anteparos, eu tenho mais obstáculos e tal, então naturalmente eu vou ter mais ruído de transmissão. Então eu preciso transmitir menos bits de cada vez para ter sinais mais distantes um do outro, que eu tenha, né, aquele menos problema de ruído. Se eu transmitir quando eu vou mais próximo do meu roteador, por exemplo, eu estou mais ali
eu estou mais ali tete a tete, né? Então eu estou com menos anteparos, eu estou com menos obstáculos a serem vencidos, tenho menos ruído na transmissão, eu posso me dar o luxo de tentar transmitir mais bits de cada vez e fazer a transmissão acontecer mais rápido, né? Isso a gente naturalmente vê que isso acontece, né? Acontece a mesma coisa no 4G, né? Quando você está no lugar que o sinal está baixo, sua internet fica lenta. Quando você está no lugar que o sinal está alto, sua internet fica mais rápida, né? Tudo tem a ver com isso aqui que eu estou falando com vocês. A gente vai ver com mais detalhes isso mais pra frente, tá? Tô só dizendo que é possível, pra vocês saberem que é possível fazer isso. Depois a gente vai voltar, eu vou voltar a falar nessa transmissão adaptativa, com mais detalhes, com mais cuidado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os meios de transmissão então, né? Tô falando sobre, falei um pouquinho, caracterizei um pouquinho o sinal. Vou falar sobre os meios de transmissão que tem, a gente vai estudar os meios de transmissão, não é o próximo assunto, é o depois do próximo. A gente vai começar já, né, a gente já vai começar a ver o meio de transmissão, a gente vai caracterizar ele e tal, depois a gente vai estudar cada um dos meios de transmissão. Vamos. Então a gente pode primeiro dividir os meios em dois tipos, né, os meios de transmissão guiados e os não guiados. Guiados são aqueles que eu transmito e o sinal vai seguindo o meio, normalmente cabo, né, algum tipo de cabo. O sinal vai dentro do cabo, então se o cabo fizer uma curva, o sinal faz uma curva. Se o cabo estiver reto, o sinal vai reto, né? E aí, dentre os guiados, eu tenho a fibra ótica, ou as fibras óticas, a gente vai ver que tem tipos diferentes de fibras óticas, e as transmissões por fio de cobre. E aí, os dois principais, né, que são usados aí, que a gente vai falar, são o par trançado e o cabo coaxial. A gente vai falar nos dois. E dentre os não guiados, o que são transmissões não guiadas? São aquelas em que você acaba transmitindo, você não consegue muito dizer que eu quero que vá nesse sentido, eu quero que faça uma curva. Não, o sinal vai, simplesmente. Normalmente vai para todos os lados, né? Ou então vai para uma direção que você coloca, mas ele não consegue fazer uma curva, vamos dizer assim, porque ele não está guiado. E aí, nisso aí você tem as transmissões por rádio, satélite, micro-ondas, infravermelho, né? A gente vai falar sobre cada um alguns desses tipos aí. Cada um não, né? Infravermelho a gente não vai falar muito não, mas rádio, satélite, micro-ondas a gente vai falar. Infravermelho não é muito usado, não é usado em sistemas de comunicação, né? Infravermelho é uma forma de transmitir num meio não guiado, né? O que se usa normalmente em controle remoto, por exemplo, mas o alcance é baixo, muito sujeito a ruído. Por que se usa em controle remoto? Porque é barato, simples. E no controle remoto a distância é curta, então não tem muito problema. Mas em sistema de comunicação, em que eu preciso, e também a velocidade de transmissão é muito baixa, mas para transmitir um número ali do botão que você apertou, é suficiente. Então quando é suficiente, para que usar uma solução mais complexa, mais cara, né? Mas quando você está indo num sistema de comunicação, que você precisa de normalmente uma certa velocidade de transmissão e tal, aí ele já não é o mais adequado. É melhor, você vai ter soluções melhores para isso aí, né? Transmissão por rádio, por micro-ondas e tal. E aqui embaixo eu tenho o espectro de frequências que a gente tem, com uma caracterização das várias frequências, o nome dado às faixas de frequência e o que é transmitido em cada faixa de frequência dessa, né? Então aqui está em escala logarítmica, né? Se você olhar aqui é a potência de 10, né? 10 ao quadrado, ou seja, aqui está em Hz. Então aqui está na ordem de 10 a segundo, ou seja, 100 Hz, na ordem de 1000 Hz, 10 mil, 100 mil, né? 1 milhão, ou seja, 1 MHz, 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, 10 GHz, 100 GHz, né? E aqui já 1000 GHz, já está um pouquinho lá para cima, né? Então tá, aqui mais embaixo eu tenho uma frequência conhecida como ELF. Por que tem esses nomes aqui? Primeiro, foram dados esses nomes aqui, essas faixas de frequência, você não precisa falar o seguinte, vou fazer uma transmissão na faixa aí de 1000 Hz. Não, vou fazer uma transmissão da ELF. A 1000 Hz aqui, né? Na VF. Tá certo? Então aí todo mundo já sabe que é mais ou menos por aqui. O sinal nessa faixa toda aqui tem uma característica muito parecida, né? Tem um uso muito parecido. Então no ELF aqui, em torno de 100 Hz, é uma frequência que a gente ouve, é audível, né? Então ELF aqui é Extreme Low Frequency, certo? Extreme Low Frequency, frequência extremamente baixa. Aí depois você tem aqui na ordem de 1000 Hz aqui, que a gente ouve ainda, né? Lembra que a gente ouve até 18.000 Hz mais ou menos. Então aqui da ordem de 1000 Hz a gente ouve o VF, que é o
VF é de Very Frequency. Até hoje eu não entendo por que tem isso aqui, né? Muita frequência, frequência bem baixa, né? Da ordem de 10 a terceira. A da ordem de 10 a quarta ainda está aqui próximo do que a gente ouve, né? 10 a quarta, 10 mil Hz, a gente ouve até 18, né? Está mais perto de 20 mil Hz. É o VLF, Very Low Frequency. Então se olhar aqui, ó, telefone, música, porque é o que é audível pra gente. Depois disso aqui, acima de 10 a quarta, né? Vem aqui a 10 a quinta, que é 10 a quinta é o que? 100, né? Mais ou menos da ordem aí de 100 kHz, que é o LF Low Frequency. Aí já é transmissão via rádio, né? 100 kHz, aí se pegar as rádios AM aí, estão nessa faixa, né? 10 a sexta aqui, que é 1 MHz, desculpa, que é o Medium Frequency, frequência média. 10 a sétima aqui, que são 10 GHz mais ou menos, 10 MHz mais ou menos, que é o HF, é o High Frequency, frequência alta, né? Depois 10 a oitava aqui, VHF, que é o Very High Frequency, é o que se usava, por exemplo, para TV. TV analógica, era aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, ó, mais ou menos a TV, tá vendo? Rádio FM, TV, por aí aqui assim. Rádio AM era por aqui assim, ó, medium, frequências médias aqui. Aqui rádio, telefonia celular nessa faixa aqui. O par trançado, até o VHF, mas desde o começo até o VHF. Par trançado é aquele cabo normalmente azul, né? Azul é o mais tradicional, mas tem cabos amarelos, brancos. Normalmente azul que a gente usa em cabo de rede, né? Que a gente chama de cabo de rede. Cabo coaxial aqui, que é transmite, por exemplo, a TV a cabo, né? Vai aqui de Very Frequency até UHF, que é Ultra High Frequency. A frequência ultra alta. É onde está a TV digital, está nessa faixa de UHF. Depois aqui, a partir do 10 a décima aqui, né? 10 a nona é da ordem de 1 GHz, 10 a décima 10 GHz. É o SHF, que é o Super High Frequency, frequência super alta. E por último a gente tem aqui 10 a 11 o EHF, que é o Extreme High Frequency, frequência extremamente alta. Micro-ondas, transmissão via micro-ondas, satélite. Micro-ondas não é o micro-ondas de esquentar a comida não, né? Necessariamente, apesar dele funcionar nessa faixa de frequência aqui de gigahertz, né? 2,4 GHz. Mas micro-ondas é o que a gente... São chamadas micro-ondas porque eles têm um comprimento de onda muito pequeno, por isso que é micro-onda, e é o que a gente usa para fazer transmissão via satélite, é o que a gente usa para fazer transmissão Wi-Fi, é uma micro-onda. Então. E depois disso, nem tem nome mais, porque aí já é uma faixa de luz, né? Você tem o infravermelho, laser, depois você tem a luz visível. Olha o espectro que a gente consegue enxergar, é muito pequeno, né, perto do resto aqui, que a gente consegue enxergar aqui. E a fibra ótica trabalha com a luz que a gente consegue enxergar e um pouco do infravermelho também, laser, né? A fibra ótica pega um pouco disso aqui, né? Aí frequências bem mais altas aqui, né? São luz. Beleza? Bom, será que tem alguém que eu não aceitei aqui ainda? Não, né? Fui olhar no chat aqui, tinha uma mensagem lá do começo, né? Alguém falando que o Teams não estava funcionando pelo app e tal. Eu tentei pelo app, tentei pelo navegador, não foi de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que podem acontecer no sinal quando a gente está transmitindo. Então, em qualquer um dos meios, tá? Não importa muito se é o meio guiado ou não guiado, fibra ótica ou não. Qualquer uma delas pode acontecer a atenuação, distorção e a presença de ruído. Claro que em alguns meios isso vai acontecer com mais intensidade, alguns vai acontecer com menos intensidade. Né? Fibra ótica é onde menos vai acontecer isso. Na transmissão pelo ar é onde mais vai acontecer isso. Isso qualquer um desses aí, né? Mas vamos entender o que é cada um deles aqui. Primeiro, a atenuação do sinal. A atenuação é o sinal perder em amplitude, mas não se deformar. Ou seja, imagina que eu tenho esse sinal original aqui, transmitir. Se o sinal simplesmente se atenuar, ele perdeu potência. Perdeu potência porque quando você transmite o sinal em qualquer cabo, ele vai... se você estiver transmitindo num fio de cobre, por exemplo... Tem a lei de Ohm, né? Tem um efeito de Ohm. Ele vai ter uma perda de potência. Uma parte dele vai virar calor, né? Então ele vai se dissipar uma parte da potência. Então a potência que vai chegar no final do cabo não é a mesma potência que você transmitiu na origem. Isso se
se materializa, né, isso aparece com uma atenuação do sinal. O sinal está aqui, ó, ele tem toda uma amplitude maior e agora está o mesmo sinal, é o mesmo sinal, com a mesma frequência aqui em cada par e tal, só que com amplitude menor. Peguei esse cara aqui, ele em vez de vir até aqui em cima, ele veio só até aqui, ó. Então, ele está atenuado. E aí, isso aqui é muito fácil de resolver. Quando você tem só atenuação, você resolve muito fácil. Você, quando recebe, você amplifica o sinal. Amplificou o sinal, opa, eu obtive o sinal igualzinho ao original, ou bem próximo do original, né? Na verdade, quando a gente transmite um sinal, qualquer que seja o meio, você amplifica o sinal antes de transmitir, para ele ir com mais potência, e quando você recebe, você amplifica ele também, para você recuperar a potência que foi perdida durante a transmissão. Então, em qualquer meio de transmissão, de qualquer jeito, você vai sempre amplificar o sinal antes de transmitir e amplificar o sinal depois de receber, né? E então, se você tiver só atenuação do sinal durante a transmissão, é show de bola, é fácil de resolver. Espera aí só um minutinho, pessoal. Varia muito. 600, 700. Desculpa aí, pessoal, voltei. Bom, tá, então quando eu tenho só atenuação, é mole de resolver, né? Quem dera que toda transmissão tivesse só atenuação do sinal. Não é isso que acontece, tá? Na prática, não é isso que acontece. Na prática, eu acabo tendo um outro negócio, que é a tal da distorção, que é um tipo de problema do qual a gente tenta fugir, né? A atenuação é um tipo de problema do qual a gente tenta fugir, mas que é impossível fugir, tá? Você vai ter mais ou menos distorção, mas a distorção é quando o sinal que você recebe, ele está distorcido. Bom isso, né? Ele está diferente do original. Não só porque ele está com amplitude menor, mas ele está com a forma diferente. A forma dele muda. E por que um sinal se distorce? Por que a forma do sinal muda? Isso eu estou falando sem ter nenhum outro sinal se somando a ele. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando só o sinal sofrer com a própria transmissão. Sofrer devido às características do meio no qual ele está sendo transmitido. Então, esse exemplo aqui mostra direitinho. Aqui eu tenho um sinal, né? Esse sinal aqui, a gente já viu esse sinal. Esse sinal aqui é uma soma de senoides aí, das primeiras harmônicas de Fourier, né? De uma série que tende ao sinal quadrado, né? Ao sinal periódico quadrado. Então a gente pegou as 3 primeiras harmônicas. Vou voltar um pouquinho os slides aqui para mostrar para vocês. É esse sinal aqui, esse mesmo sinal aqui, né? Que são composto dessas 3 harmônicas aqui que a gente viu. Estou usando o mesmo exemplo. Estou olhando aqui e estou olhando as 3 harmônicas em separado, certo? Então o sinal original era esse, composto dessas 3 harmônicas. O problema é que eu já comentei com vocês isso, né, na aula passada, retrasada, não lembro, acho passada, e vou reforçar aqui, é que os meios de transmissão, eles respondem de forma diferente a sinais com frequências diferentes. Então, um sinal, quando ele é transmitido no cabo, ele pode sofrer uma certa atenuação, ele pode sofrer um certo atraso, né? Na transmissão ele transmite um pouquinho mais devagar, mas dependendo da característica do meio, né, isso o fabricante normalmente vai dizer, algumas frequências, outras frequências diferentes de um determinado sinal, eles podem sofrer atenuações levemente diferentes, atrasos levemente diferentes, certo? E isso pode impactar no meu sinal. Então um sinal, por exemplo, que eu tenho que é composto de 3 harmônicas, né? Essas 3 harmônicas aqui. Se essas 3 harmônicas sofrerem, por exemplo, atrasos diferentes durante a transmissão, elas não vão chegar, as 3 harmônicas, elas não vão chegar em fase igual elas estão aqui, ó. Aqui as 3 harmônicas estão em fase, ou seja, as 3 harmônicas estão com atraso 0 graus, né? Olha só, ela começa no 0, vai para o pico, volta para o vale, né? Vai para o pico e volta para o vale. Aqui ela começa no 0, vai para o pico e volta para o vale. Aqui começa no 0, vai para o pico e volta para o vale. Todas elas têm fase 0 grau. Como frequências diferentes podem sofrer atrasos diferentes, por exemplo, na transmissão no meio,
Pode acontecer desse sinal aqui, quando esse sinal chega, né, nessa fase, esse aqui chegou um pouquinho adiantado. Chegou um pouquinho antes. Então se ele chegou um pouquinho antes, quando esse chegou no zero, esse aqui já estava aqui no pico. Então ele ficou assim, ó. E esse aqui chegou um pouco antes ainda. Então quando esse aqui chegou aqui no pico, esse aqui já estava, o último já estava indo para o vale aqui, ó. E aí quando eu somo esses três sinais, já não dá mais isso aqui, porque eles não estão em fase. Dá isso aqui, ó. Que é um sinal que lembra o original, mas está distorcido. Por que ele está distorcido? Porque as harmônicas que compõem o sinal não estão mais em fase como estavam antes. Então quando você transmite, o sinal, as harmônicas do sinal podem sofrer tanto atrasos diferentes, como eu mostrei aqui, quanto atenuações diferentes. Às vezes o problema vai ser de diferentes atenuações. E aí se a atenuação for diferente também vou ter o mesmo problema, de um sinal que é diferente um pouco do original, certo? Esse aqui é um problema maior, né? Porque o meu sinal está com uma forma diferente. Não adianta eu amplificar. Se eu amplificar o sinal, ele vai estar mais com amplitude maior, mas com a mesma forma diferente. Aqui eu botei só a questão de atraso, mas podia ter atraso e atenuação ao mesmo tempo, né? Inclusive diferentes para frequências diferentes. Bom, então não tem muito como fugir da distorção. Como que eu posso fugir da distorção? A gente não tem muito como tratar a distorção no destino, porque você não sabe muito o que aconteceu. A gente tenta evitar a distorção utilizando meios de transmissão que sejam adequados para o sinal que a gente está usando. Um meio de transmissão, por exemplo, que não responda de forma tão diferente para essas frequências que são frequências importantes para o sinal, né? Então se essa frequência aqui é uma frequência de, sei lá, 1 kHz, essa aqui de 9 kHz, essa de 27 kHz, não adianta eu querer transmitir num meio que o fabricante diz que transmite bem até 10 kHz, porque essa aqui não vai transmitir, essa última não vai transmitir tão bem, e você pode ter mais atraso, pode ter mais atenuação, e aí o sinal pode ficar distorcido desse jeito aqui. Então eu tenho que adequar o sinal ao meio que eu vou transmitir, né? Adequar o meio ao sinal é mais complicado, porque o meio, normalmente, os meios são padronizados, disponibilizados pelos fabricantes, né, no mercado, e são padronizados. Eu não consigo muito mandar fazer um meio que seja adequado para o sinal que eu estou usando. Normalmente eu escolho um meio que tem disponível no mercado e adapto o sinal que eu estou querendo transmitir àquele meio. Então transmito dentro da faixa de frequência que aquele meio, com a qual aquele meio trabalha bem, certo? Então o nosso objetivo vai ser sempre tentar adequar o sinal ao meio. A gente vai ver como que a gente vai fazer isso mais pra frente. Então. E por último, um último problema que eu posso ter durante a transmissão é o que a gente conhece aí como ruído. No ruído é a adição de um sinal diferente do sinal que eu estou usando para transmitir. Então, nesses exemplos aqui embaixo, eu tenho isso bem interessante, bem explícito aqui. Eu tenho um sinal aqui em rosa, tem uma certa amplitude, e tem um ruído em verde, que é um ruído que vai ser adicionado ao meu sinal quando ele transmite. E por que ele é adicionado ao sinal? Porque ele está sendo induzido, porque ele aparece aí no meio, no cabo, por algum motivo. Posso até daqui a pouquinho, deixa eu só falar isso aqui, eu explico motivos que podem levar ao aparecimento de ruídos, né, no sinal. Mas a ideia é que eu tenho um sinal, eu tenho um ruído no cabo, esse sinal vai se somar ao ruído, e aí no final eu vou ter um sinal tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um sinal, é uma soma desse sinal com esse sinal, do sinal que eu estou usando para transmitir o dado com ruído. Aí o sinal fica assim. Isso aqui pode não ser um problema, tá? Por que pode não ser um problema? Eu expliquei para vocês que a maioria dos circuitos, ele não precisa de que o sinal esteja exatamente nesse valor aqui para ele interpretar como 1 e exatamente nesse aqui para interpretar como 0. Sei lá, qualquer coisa acima daqui ele interpreta como 1, qualquer coisa abaixo dessa linha imaginária que eu estou traçando aqui com o mouse, ele interpreta como 0. Então isso aqui poderia, o meu receptor poderia interpretar isso exatamente como esse sinal e não ter problema nenhum, ou seja, esse ruído não causou problema nenhum na minha transmissão. Já nesse aqui de baixo, peguei esse sinal, somei com esse ruído, deu isso aqui, ó. Ele está mais parecido com ruído do que com sinal, né? Eu não consigo nem identificar mais o sinal ali. Por quê?
Porque aqui o ruído era muito menor do que o sinal. A amplitude do ruído era muito menor do que a do sinal. Aqui a amplitude do ruído é muito parecida com a do sinal, está da mesma escala do sinal. Então no final o sinal junto com o ruído é quase que outro ruído, né? Aqui não, aqui é o sinal com um pouquinho de ruído e aí dá para interpretar ele como sinal, dá para passar batido, né? Essa comparação entre a amplitude ou a potência do sinal e a potência do ruído é uma comparação importante quando você está transmitindo. Quanto maior for, né, a diferença entre os dois, melhor para a sua transmissão. Por que quanto maior a diferença? Melhor, porque quanto maior a diferença, menor é o ruído em relação ao sinal. Essa diferença entre o sinal e o ruído, essa relação, a gente chama de SNR, que é Signal Noise Ratio, né? Relação sinal-ruído, Signal Noise Ratio, tá? Signal em inglês escreve signal e não se fala signal não, tá? Assinar em inglês é to sign, mas o sinal não é signal não, é signal. Estou falando isso para não achar que eu estou falando errado, porque tem gente às vezes que fala signal e não é signal, é signal. Então, é Signal Noise Ratio, que é a relação sinal-ruído, que é quantas vezes o sinal é maior do que o ruído. É a potência do sinal dividido pela potência do ruído. Quanto maior a relação sinal-ruído, quanto maior o SNR, melhor para transmitir. Quanto menor a relação sinal-ruído, quanto menor o SNR, pior a minha transmissão, porque o ruído está mais próximo do meu sinal. A gente vai usar essa relação sinal-ruído daqui a pouquinho. Beleza? Então tá. Falei sobre atenuação, quem dera que eu tivesse só atenuação, sobre distorção e como tentar evitar a distorção. E ruído. Ruído, o que pode causar o ruído e como que eu posso evitar ruído? Estou falando como evitar as coisas. O que pode causar ruído e como que eu posso evitar o ruído? Evitar o ruído nem sempre é fácil. A gente vai evitar o ruído tem mais a ver com característica do meio de transmissão. E aí quando a gente for estudar os meios a gente vai ver isso melhor. Eu vou falar o que pode causar ruído. Como que a gente pode evitar isso é um outro problema que a gente vai ver mais pra frente um pouco, né? Imagina que eu tenho um cabo aqui onde está o cabo nem sempre é retinho, né? Um cabo aqui onde eu estou transmitindo o sinal. Na verdade, quando eu transmito o sinal, eu não transmito num cabo, né? Eu transmito num par, né? Se for um par de cobre, é um par. Certo? É um fio, são dois fios. Eu preciso... O que representa o sinal é a diferença de potencial entre os fios, né? Então eu tenho um par de fios. Beleza. Então eu estou transmitindo o meu sinal aqui, né? Transmitindo um sinal em um e o outro é a referência para o sinal. Beleza. Aí imagina que aqui perto, do lado do cabo, eu tenho, passando aqui, né? Que assim, ó, um circuito elétrico. Porque o cara pegou e passou o cabo de dados na mesma canaleta, por exemplo, que estava passando o circuito de iluminação do cômodo lá, sei lá, da casa. Então tem um circuito elétrico. O que acontece? Quando eu tenho uma transmissão aqui num circuito elétrico aqui, né, com corrente alternada e tal, não sei se vocês lembram aí das aulas de física, mas quando você tem uma corrente, você tem um campo elétrico em volta do fio, sendo gerado em volta do fio. Então sempre que passa aqui uma corrente, eu tenho um campo elétrico ao redor do fio, né? Então toda corrente gera um campo elétrico ao redor do fio. E todo campo elétrico gera uma corrente induzida, né, no fio. Então se eu tenho aqui uma corrente e um campo elétrico, esse campo elétrico, quando passa por esse fio vermelho aqui de dados, né, esse aqui é um circuito elétrico, esse aqui é um fio de dados, o cabo que eu estou usando para transmissão de dados. Quando o circuito, vou fazer um desenho aqui. Quando o campo elétrico, cadê eu desenhar a mão aqui? Quando o campo elétrico que é gerado ao redor desse fio, né, um campo elétrico gerado ao redor desse fio, quando ele passa, ele permeia esse cabo aqui, ele gera uma corrente induzida nesse cabo. Isso aqui é corrente alternada, então ele vai gerar uma corrente alternada aqui induzida, né? Essa corrente que ele gera alternada é inversamente proporcional à distância entre os dois cabos. Então quanto mais perto eles estiverem, maior a corrente que ele vai induzir aqui.
Quanto mais distante eles estiverem, menor a corrente que ele vai induzir aqui. E esse cabo está a uma distância, esse cabo aqui está mais distante desse do que esse. Então, o cabo A está mais próximo do circuito elétrico, o cabo B está mais distante do circuito elétrico. Então, ele vai gerar uma corrente induzida nesse e nesse, só que nesse aqui é um pouco maior do que essa. Então, se ele vai gerar uma corrente aqui maior do que nessa aqui, vai haver uma diferença entre a corrente gerada aqui e a corrente gerada aqui. Isso vai gerar um ruído, né? É um sinal aqui, nesse cabo, nesse par de cabos aqui, um sinal que vai se adicionar ao sinal que eu estou transmitindo. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um circuito elétrico e botar perto de um cabo de dados, eu vou gerar ruídos aqui nesses dados. Ruídos que vão ser somados aos dados, né? Então, esse ruído aqui pode ser gerado por um campo elétrico de um circuito que está passando próximo do meu cabo. Ah, professor, mas eu tenho lá ruído sendo gerado e eu não tenho nenhum circuito passando perto. Beleza, tem outras coisas que podem gerar ruído. Calor faz com que as moléculas vibrem mais e aí pode gerar uma correntinha lá e você pode ter um certo ruído. Quando você está com um cabo de dados passando em plantas industriais, em que você tem motores, os motores geram campos elétricos mais altos e aí você pode ter geração de correntes bem altas e induzidas, e isso pode atrapalhar bem, pode ter ruídos mais altos, se você ter relação sinal-ruído muito baixa, e aí você ter problemas de transmissão, certo? Então isso aí é um grande causador aí de ruídos na transmissão, né? Como evitar esses ruídos? Aí tem vários jeitos. Tem como eu criar, eu blindar esse cara aqui, esse cabo de dados. Blindar é blindar mesmo, igual, né, proteger esse cara aqui do campo elétrico. Como é que eu protejo alguma coisa de um campo elétrico? Lembrando das aulas de física, criando uma gaiola de Faraday. Então a gente vai falar, eu crio uma gaiola de Faraday, protejo isso aí e tal. Tem uma técnica que consiste em trançar um fio no outro. Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas sabendo que o ruído pode ser causado por isso aqui. Isso ajuda a gente a entender depois por que os meios são da forma que são e funcionam, né? Beleza? Então, relação sinal-ruído eu sempre quero que seja o maior possível. Quanto maior, melhor. Baseada nessa observação, né, e no entendimento de como funciona as transmissões, ou seja, que eu posso ter ruído e quanto maior o ruído pior, quanto menor o ruído melhor, que eu posso ter atenuação e que eu posso ter mais de um sinal diferente, né, mais de 2 sinais diferentes para transmitir mais bits de cada vez, eu consigo tentar calcular a capacidade do canal, né? Qual é a capacidade de transmissão? Quantos bits por segundo eu consigo transmitir em um determinado canal, né? Bom, e aí tiveram dois caras que formularam equações para que você possa tentar calcular qual é a capacidade de um canal. Ou seja, quantos bits por segundo eu consigo transmitir num determinado canal, né, num meio qualquer. Isso é característica direta isso é consequência direta das características daquele canal que eu estou usando para transmitir o dado, certo? É função principalmente da largura de banda do sinal. Quanto maior a largura de banda do sinal, mais bits eu consigo transmitir de cada vez. Quanto maior a faixa de frequência que eu uso para transmitir o sinal, né, para transmitir os dados, mais bits eu consigo transmitir de cada vez. É função do ruído. Quanto maior o ruído, menos bits eu consigo transmitir de cada vez, porque eu vou ter que transmitir sinais mais diferentes um do outro, né, aquilo que a gente falou, mais distantes um do outro. E taxa de erro também, porque quanto maior a taxa de erro na hora da transmissão, eu acabo tendo que reduzir a quantidade de bits que eu vou transmitir de cada vez, e isso impacta direto na minha velocidade de transmissão, né? E aí tiveram dois caras que estudaram um pouco isso e propuseram equações para calcular a capacidade de canal, para calcular quantos bits por segundo eu consigo transmitir em um determinado canal. E aí os dois caras foram dois matemáticos, um deles conhecido como Nyquist e outro conhecido como Shannon. Conhecido como não, né? Eram os sobrenomes deles, né? Nyquist e Shannon. Nyquist propôs
primeiro, uma equação de capacidade de canal, e Nyquist depois deu uma melhorada nela e tentou trazer ela mais para a realidade, tentou fazer com que ela fosse mais realista. Mas as duas têm suas virtudes, têm seus usos, tá? Mas assim, na prática, todos os dois são limites superiores, ou seja, na prática a gente consegue menos do que disseram que a gente consegue. Então eles são tipo assim, se você queria mais do que o Nyquist ou o Shannon, você queria alguma coisa, você calculou lá para o meio, e você precisava de mais do que a Nyquist ou o Shannon falou, cara, muda o meio, porque naquele meio ali você vai conseguir no máximo o que um dos dois falou. O que eles falaram é um limite superior. Então, isso significa que se eles falarem, se você calcular aí por Nyquist ou por Shannon, não importa, e você chegar à conclusão que naquele meio você consegue transmitir 10 megabits por segundo, muito provavelmente na prática você não vai conseguir nem esses 10, você vai conseguir um pouco menos. Mas mais do que 10 com certeza você não vai conseguir. Então eles funcionam muito bem como limites superiores, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas equações. São equações simples de capacidade de canal, tá? São complicadas. O Nyquist, né, que é esse matemático, ele propôs uma equação de capacidade de canal em que ele considera que não existe ruído. Ou seja, que a transmissão vai acontecer e que não vai ter nenhum ruído interferindo na transmissão daquele sinal. É um mundo ideal. Não existe isso na prática. Mesmo numa fibra ótica você tem ruído. O ruído pode ser bem menor, mas ele existe, né? Então o Nyquist não é muito realista, mas é simples de se calcular. Então o Nyquist ele se baseou numa observação de que se a taxa de transmissão utilizada for de 2B, ou seja, se a taxa de transmissão utilizada for de 2B, é possível transmitir um sinal de frequência até B. Ou estou lendo aqui primeiro, depois eu vou tentar explicar isso. A gente vai ver isso com mais detalhes, até um pouco mais pra frente. Por enquanto eu vou pedir para vocês aceitarem mais isso do que a gente tentar entender. Mais pra frente a gente vai falar sobre o teorema de Nyquist, tá? A amostragem, a gente vai entender isso um pouco melhor. Ou seja, um sinal binário de 2B bits por segundo precisa de uma largura de banda de B Hz para ser transmitido. Mais ou menos o que ele observou, e mais pra frente a gente vai ver como que ele observou isso. Ele observou o seguinte, que se eu estiver usando um sinal de B Hz para transmitir bits, eu consigo transmitir até 2B bits por segundo. Ou seja, como se fosse o seguinte, cada Hz que eu tenho, eu consigo transmitir 2 bits. A cada comprimento de onda de um sinal, eu consigo transmitir 2 bits. É mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, se eu estiver usando um sinal de 100 MHz para transmitir, eu consigo transmitir até 200 bits por segundo. 100 MHz, não, 100 MHz, 200 megabits por segundo, né? É o dobro. Então, se eu tenho uma determinada frequência, eu consigo transmitir até o dobro de bits por segundo, né? Isso se eu estiver usando só dois níveis, né? Aquilo que eu falei com vocês, nível alto para representar 1, nível baixo para representar o 0, né? Uma amplitude, uma senoide com amplitude mais alta para representar 1, com amplitude mais baixa para representar o 0. Mas eu posso usar mais do que isso. Eu posso usar 4 níveis e aí transmitir 2 bits de cada vez. Se eu estiver usando 4 níveis, eu vou pegar isso aqui, que é esse 2B, e vou multiplicar por 2. Porque se eu estiver usando 4 bits, ao invés de 2 bits cada vez, eu vou transmitir 4 bits cada vez. Se eu estiver usando 8 níveis, eu vou transmitir 3 vezes isso aqui, porque eu vou estar transmitindo 3 bits cada vez, em vez de transmitir 1 bit de cada vez só. Se eu estiver usando 16 bits, eu vou transmitir 4 bits de cada vez. Então é o seguinte, 16 bits, por que são 4 bits de cada vez? Porque 16 bits são 2 elevado a 4 bits. Então pega o expoentezinho aqui. Como a operação para calcular aí é o inverso da exponenciação, né, da potenciação, que é o logaritmo. Então, se eu tenho 16 níveis, eu tenho log na base 2 de 16 bits que eu posso transmitir simultaneamente. Log na base 2 de 16 é 4. Se eu tenho 8 níveis, log na base 2 de 8 é 3. Eu consigo transmitir 3 bits de cada vez. Se eu tenho 4 níveis, log na base 2 de 4 é 2. Eu consigo transmitir 2 níveis de cada vez. Se eu tenho 2 bits de cada vez. Se eu tenho 2 níveis, logo na base 2 de 2 é 1. Eu consigo transmitir 1 bit de cada vez. Então, se eu quiser saber quantos bits eu consigo transmitir de cada vez no sinal, a quantidade de bits de cada vez é igual a 2 vezes B, onde B é a frequência do sinal que eu estou usando para transmitir, a largura de banda, né, do sinal que eu estou usando para transmitir,
vezes log na base 2 de m, que é um número de níveis que eu uso para transmitir. Ou seja, vamos fazer esse exemplo aqui para entender melhor. Ou seja, se eu tenho um canal sem ruído eu já sei que eu tenho que usar a capacidade de canal de Nyquist. E eu tenho uma largura de banda de 3 kHz. E eu estou transmitindo com apenas 2 níveis, então M é igual a 2. Qual é a capacidade de transmissão desse canal? A capacidade de transmissão do canal é igual a 2 vezes B vezes log na base 2 de M. Né? Aqui, igual eu fiz antes, eu vou botar o 2 aqui. Beleza? Essa é a equação de Nyquist. Então isso significa que a capacidade de canal, ou seja, a quantidade de bits que eu consigo transmitir ao mesmo tempo, é de 2 vezes 3 kHz, né, vezes log na base 2 de M, que é 2. Então, só lembrando aqui que é log na base 2. Bom, então, a minha capacidade de canal é igual a log de 2 na base 2, né? Ou seja, log de 2, log de 2 na base 2 é 1, né? Então, a minha capacidade de canal é 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6, né? 6 kilobits por segundo. Eu posso botar assim, ó, kilobits por segundo, tanto faz. Mas não se usa muito essa nomenclatura, não. Tá? Se usa mais essa nomenclatura, kilobits por segundo, tá? BPS. Quando esse B aparece maiúsculo, é kilobytes por segundo. Aqui é kilobits por segundo. Então a minha capacidade de canal são 6. Eu consigo transmitir 6 kilobits por segundo, segundo o que Nyquist me falou. Certo? Então, para Nyquist, eu preciso saber, para calcular a capacidade de canal, segundo o que Nyquist me falou, eu preciso saber qual a largura de banda da minha transmissão e qual a quantidade de níveis que eu vou usar para transmitir. Né? Por que eu falo, a gente fala, né? Eu não. A comunidade científica toda, eu falo que isso aqui não é muito realista. Porque eu posso ir aumentando muito a capacidade de canal, só aumentando o número de níveis. Se ao invés de 2 aqui eu falar que a quantidade de níveis aqui é 1024, logo na base de 2024 vai dar 10. Isso aqui vai dar 60 kilobits por segundo, multipliquei por 10. O problema é que nem sempre vai ser factível eu aumentar, em vez de usar 2 níveis, usar 10. Desculpa, usar 1024. Porque se eu usar 1024 níveis, os níveis vão estar tão próximos um do outro que qualquer mínimo ruído vai atrapalhar a minha transmissão. E como é que eu sei a quantidade de níveis máximo que eu posso ter? Com Nyquist eu não sei, porque eu não estou levando o ruído em consideração. Certo? Então eu não sei qual é o ruído. Aí é que veio o outro cara, que é o Shannon, e deu uma ajustada nisso aí. E falou o seguinte, ele falou, ó, não, peraí, em vez de fazer isso aí, vamos dar uma ajustada nessa equação e vamos levar em consideração a relação sinal-ruído. Quantas vezes o meu sinal é maior do que o ruído? Então, quanto maior for a minha relação sinal-ruído, maior vai dar esse valor aqui, e aí maior vai dar a minha capacidade de canal. Quanto menor for minha relação sinal-ruído, quer dizer que o ruído está muito próximo do sinal, tem muita interferência, então eu vou ter menor capacidade de canal. E aí ele botou essa equação aqui, ó, que C, a capacidade de canal, é igual a B, que é a largura de banda, aí não é 2B não, é B só, vezes log na base 2 de 1 mais SNR, 1 mais a relação sinal-ruído. Certo? Aqui está só falando que às vezes a relação sinal-ruído é dada em dB. Se ela for dada em dB, é porque você pegou a relação sinal-ruído, que é essa aqui, e fez 10 vezes log na base 10 dela. Mas o que se usa aqui não é a relação sinal-ruído em dB, é a relação sinal-ruído normal, linear.
Então vamos pegar isso aqui e vamos aplicar um exemplo, que é sempre mais fácil, na minha opinião, entender com exemplo. Aqui, ó. Qual a capacidade de canal? Capacidade de um canal com largura de banda de 3 kHz, é mesmo do de cima, né? Só que agora eu sei que a relação sinal-ruído dele é de 1023. Ou seja, que o sinal é 1023 vezes maior do que o ruído. Tá? Então, neste caso, se eu tenho a relação sinal-ruído, eu não vou usar mais a equação de Naish, eu vou usar a equação de Shannon. E a equação de Shannon, né, a gente viu ali, a gente viu aqui, ó, que ela é dada por C igual a B log na base 2 de 1 mais SNR. Então, C é igual a B vezes log na base 2 de 1 mais SNR, relação sinal-ruído, Signal Noise Ratio. Vou botar o 2 aqui que eu não botei. Bom, e o que faltou eu colocar aqui são os dados do meu, que eu vou usar aqui na minha resolução, né? Os dados que foram dados pelo enunciado, que a largura de banda é igual a do enunciado anterior, 3 kHz, e que a relação sinal-ruído é igual a 1023. Então eu vou substituir direto aqui na equação, ó. Capacidade de canal é igual a largura de banda, que são 3 kHz, vezes log na base 2 de 1 mais 1023, não 1024. Escolhi assim por acaso, eu botei 1023, sabe? Por acaso, 1 mais 1023 vai dar uma potência de 2, então isso aqui vai dar inteiro, mas coincidência. Ou seja, minha capacidade de canal é igual log na base 2 de 1024 dá 10. 10 vezes 3 kHz, 30 kHz. Beleza? Então, de acordo com o Shannon, se eu tiver isso aqui, eu consigo transmitir 30 kHz. Isso significa que se eu tiver esse canal aqui, né? E nesse canal eu transmitir utilizando só 2 níveis, eu estou subutilizando o canal. Por que eu estou subutilizando o canal? Porque é um canal que eu posso transmitir até 30... opa, fiz errado aqui, né? É um canal no qual eu consigo transmitir até 30 kilobits por segundo. E se eu uso 2 níveis apenas nele, num canal de 3 kHz, né, eu consigo transmitir até 6 kilobits por segundo. Então, se eu usar 2 níveis, eu vou transmitir 6 kilobits por segundo. Sendo que eu sei que pela relação sinal-ruído eu poderia transmitir até 30. Então, se nesse cara aqui eu estiver usando só 2 níveis, eu estou subutilizando o canal. Então, quantos níveis eu deveria utilizar? Cara, eu posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar esse cara aqui e jogar na equação e ver quantos níveis. Ou seja, eu posso fazer uma mistura dos dois aqui, ó. Imagina que a pergunta agora seja, nesse exemplo aqui, né, quantos níveis de transmissão no máximo eu posso usar nesse meio? Quantos níveis? Quantos sinais diferentes daqueles, né? Quantas senoides, quantas amplitudes diferentes eu posso usar na senoide, né? Quantas senoides de amplitude diferentes eu posso usar para transmitir? Então, nesse caso aqui, ó, eu sei que a minha capacidade de canal é no máximo 30 kilobits por segundo, porque eu calculei aqui, né? Eu sei que a relação sinal-ruído é 1023, mas não importa muito agora. Mas o que importa é que o B é de 3 kHz. A largura de banda é de 3 kHz. Então, eu vou pegar e vou jogar nessa equação aqui, ó. Que é a minha capacidade de canal, ou seja, meus 30 kilobits por segundo,
vai ser igual a 2 vezes B vezes 2. Vou botar aqui, ó. Vou botar a equação direta. Peraí. C igual a. Deixa eu fazer ela de novo. Vou copiar ela aqui. Peraí. Eu vou usar essa equação aqui. Para não ter que desenhar um logzinho de novo lá. Então, usando essa equação aqui, eu sei que a capacidade de canal é 2 vezes 3 kHz. Capacidade de canal, desculpa, que é 30 kilobits por segundo. É igual a 2 vezes 3 kHz vezes o log na base 2 de M. Ou seja, que eu sei que o log na base 2 de M é igual a 5, né? Por que 5? Porque vai dar 30 dividido por 6, que vai dar 5, né? Que é quilo e quilo também, vou botar mil e mil. Então, log na base 2 de M vai dar 5. Então, M vai ser igual a 32 níveis, né? Porque M é igual a 2 elevado a 5. Ou seja, eu posso usar até 32 níveis. Se eu usar 32 níveis e calcular aqui, eu vou ter uma capacidade de canal de 30 kilobits por segundo, que é igual a isso aqui. Então, esse canal que tem essa relação sinal-ruído suporta usar até 32 níveis. E se eu usar mais que 32 níveis? Se eu usar mais que 32 níveis, os níveis vão estar tão próximos um do outro que eu começo a ter problemas de ruído, né? O ruído começa a interferir no meu sinal e eu começo a ter problemas e aí a transmissão já não flui bem. Beleza? Tá claro isso aí que eu quis dizer, pessoal? Deu pra entender aí? Beleza, né? Beleza. Bom, vou parar por aqui agora. Não vou entrar mais nisso aqui não, porque daqui, a gente entendendo como é que é essa questão de capacidade de canal, de Shannon e de Nyquist, a gente vai começar a falar nos meios de transmissão, certo? Mas antes disso, eu deixei lá para vocês já uma atividade dessa parte de domínio do tempo e domínio da frequência, né? É uma atividade simples lá para vocês verem mais ou menos isso funcionando. É para vocês verem à medida que você vai botando novas harmônicas que o sinal vai se parecendo cada vez mais com o sinal que a gente quer, no caso lá que é um sinal quadrado, né? Na verdade é isso aqui, vocês vão pegar isso aqui, ó, e fazer isso aqui. Usar uma harmônica, 2, 3, 4, você vai ver que o sinal vai cada vez se aproximar mais do sinal quadrado. Então é bem tranquilo isso aí, vale ponto, façam. E aí, vale ponto na C3, vocês lembram que a C3 são algumas atividades que a gente vai fazendo ao longo do semestre. E aí eu vou botar pra vocês também uma outra atividade, que essa não vai valer ponto, essa é mais pra vocês treinarem e tal, de capacidade de canal. Então vocês vão pegar e fazer, são alguns exercícios de Nyquist, Shannon, de capacidade de canal. Não vale ponto, mas na prova que a gente vai ter cai questão sobre isso, então é bom vocês fazerem para treinar. Eu vou deixar lá para vocês treinarem, fazerem, né? Vou deixo o gabarito também e tal. E essa não vale. Sempre que a atividade vale nota, vai estar escrito nela lá, que ela vale nota e tal. Quando ela não valer, não vai estar escrito nada sobre nota. Então essa aqui é mais para vocês praticarem um pouquinho isso aqui. E se tiver alguma dúvida, voltar na próxima aula com dúvidas e tal, vou deixar lá. E aí na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os meios de transmissão, papo lançado, cabo coaxial e fibras óticas. Beleza? Dúvidas? A prova é que dia? Excelente pergunta que eu não sei te responder agora. Eu acho que está marcada. Vamos ver aqui juntos? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar aqui não, deixa eu ver aqui. Vamos ver juntos aqui a prova. Eu acho que a prova está começando a chegar perto, né? Deixa eu me lembrar aqui. Aqui, talvez aqui tenha.
Será que eu botei isso aqui? Não, aqui não. Acho que aqui não tinha data não, né? Eu tô falando que tá chegando perto porque... Não tem aqui não. Eu tô falando que tá chegando perto a prova, porque a prova normalmente, a primeira prova, ela vai até essa parte dos meios de transmissão. Deixa eu ver se aqui tem uma data. Não, botei data não. Só botei aqui. Só botei que a primeira prova escrita valendo 10, a segunda prova escrita valendo 10 e a C3 são 10 atividades valendo 10. Normalmente a prova, ela vai até essa parte de cabos, né, de meios de transmissão. Então, suponho que está mais ou menos chegando a data aqui. Deixa eu olhar aqui. Onde que a gente tem um calendário? Deixa eu me lembrar. Deixa eu ver aqui, peraí pessoal. Responder isso, né? Que isso é importante de vocês saberem. Olha só, nós estamos no dia 15, a prova... Rapaz, a prova tinha que ser semana que vem, dia 22 já, será? Não, mas não vai ser semana que vem, dia 22 não. A prova vai ser dia 29. Nem que a gente atrase um pouquinho, vai ser dia 29. Então a gente tem ainda a próxima aula, dia 22. A prova vai ser dia 29 de março. Beleza? Pra gente pelo menos fechar essa parte aí. Então dia 29 de março a gente faz a prova. Essa atividade vai servir de uma parte, né? Não da matéria inteira, né? De uma parte sim. Vai cair essa parte de capacidade de canal, mas cai essa parte de domínio do tempo e frequência, saber o que é um, o que é o outro, e dos meios de transmissão também, tá? Mas aí eu posso disponibilizar na próxima aula também um exercíciozinho aí para você, aí sim servir de revisão, beleza? Mas essa atividade que eu vou botar agora vai servir de parte de revisão, parte da revisão, beleza? Revisão de uma parte do conteúdo. Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui rapidinho, só para liberar vocês, né? Vou até parar aqui, eu estava gravando a aula aqui, vou parar aqui a gravação.